Fala aí galera, beleza? Milhomem na área, ainda tratando com você a respeito da lei número 9455/97, estamos falando de tortura. Agora nós vamos iniciar a abordagem acerca da classificação do crime de tortura na modalidade tortura discriminação ou tortura preconceito. A gente já teve a oportunidade de falar a respeito da chamada tortura crime e também da tortura persecutória ou tortura prova. Então, vamos nessa, vai na tela, batata! Olha ela aí, tortura preconceito ou tortura discriminação. Em que consiste a tortura preconceito ou discriminação? É a tortura praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Quando a gente fala em tortura praticada em razão de discriminação racial ou religiosa, nós estamos nos referindo a termos de raça ou etnia e também a religião. Seja ela crendices de natureza cristã, não cristã, judaicas, etc. Toda e qualquer modalidade de religião ou fé que enseje como justificativa da prática de tortura deverá ser classificada como tortura crime, beleza? Desculpa, tortura discriminação ou tortura preconceito. E a gente vai continuar falando sobre ela, sobre um tema que é muito interessante. Será que a gente pode considerar tortura preconceito também a discriminação de natureza sexual, ou seja, a homofobia, a discriminação de alguém, ou a prática de tortura em razão da não concordância com a opção sexual ou natureza sexual da pessoa? Vamos para a tela. Quando a gente fala em homofobia, a gente necessariamente vai sustentar que não se pode dizer que a prática de tortura, simplesmente pelo fato de a pessoa ter uma orientação sexual diversa da heterossexual, ela pode ser homossexual ou pansexual. Como é que é isso, professor? Ah, meu amigo, é a variação maior possível que possa existir, que é perfeitamente justificável, uma vez que cada ser humano é diferente e também as suas vontades e as suas naturezas. Nós não estamos, no entanto, aqui sustentando, sob o ponto de vista antropológico ou sociológico, a questão da liberdade sexual como um direito, que a Constituição, inclusive, garante. Mas sim, a possibilidade ou impossibilidade de que a opção sexual ou a natureza sexual da vítima possa ser adotada como fundamentação para o crime de tortura. E quando eu falo em homofobia, não há que se falar em tortura preconceito. Por quê? Porque isso importaria na caracterização da chamada analogia em Mallam-Parten. Vem cá na 3, batatinha. Quando a gente fala em analogia em Mallam-Parten, o que vem à sua cabeça? O princípio da legalidade. Você sabe que o direito penal ele é regido pelo princípio da legalidade estrita, o que significa dizer que a única fonte formal possível do direito penal, da norma penal incriminadora, é a lei. Mais do que isso, de acordo com o princípio da reserva legal, é a lei oriunda do Congresso Nacional, não é verdade? Então, a única fonte formal do direito penal incriminador no Brasil é a lei oriunda do Congresso Nacional. Será que eu posso considerar um determinado fato como crime partindo do pressuposto de que o legislador esqueceu de dizer que aquilo é crime? Não. Se eu fizesse isso, eu estaria aplicando a norma a um fato por ela não previsto. E sabe qual é o nome que se dá a esse fenômeno? A aplicação da norma a um fato nela não previsto? Analogia ou integração da norma penal. E como o princípio da legalidade traz como fonte formal exclusiva a lei, não pode eu, não posso eu, ou não pode você, operador do direito ou intérprete da norma, complementar o seu sentido por meio dessa integração. É o que se chama de proibição da analogia em Mallam-Parten. E isso, antes de mais nada, é uma garantia do cidadão. Então, quando alguém tortura a vítima, não em razão de discriminação de raça, não em razão de discriminação da sua fé, mas em razão da sua orientação sexual, isso não é tortura e discriminação. Não é tortura e discriminação, tá bom? Eu quero que você grave isso. Pode ser outra modalidade de tortura, professor? Pode, claro, por que não? Né? A gente não necessariamente deve classificá-la como tortura e discriminação, o que não significa que não seja outra modalidade de tortura. Tranquilo?
Então, se cair na tua prova, homofobia é modalidade, a tortura motivada pela não concordância com a orientação sexual da vítima. É tortura e discriminação? A resposta é não, porque isso caracteriza analogia em malam parte. Anotou? Massa! Vamos voltar para a tela, Batata. Muito bem, vamos falar agora sobre uma outra modalidade de tortura, que é a tortura castigo. Na tortura castigo, o cidadão ele tortura a vítima que se encontra sob a sua guarda, poder ou autoridade. Logo, nós temos aí uma modalidade de crime próprio. A gente vai ver que não é toda e qualquer pessoa que pode cometer a modalidade de tortura classificada como tortura castigo. Por quê? Porque o torturador ele tem que ter ou a guarda, ou o poder, ou a autoridade sobre a vítima. E aí que tá. Trata-se de crime próprio. Exige-se uma qualidade ou condição especial do agente para a prática criminosa. Vem cá comigo, Batatinha, na 2. Quando a gente fala na classificação dos crimes, você normalmente faz a identificação do crime comum em contraposição ao crime próprio. O que é um crime comum? É aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, o que significa dizer que o legislador ele não exige nenhuma qualidade pessoal do agente. Tá? Então, por exemplo, homicídio é um crime comum. Qualquer pessoa pode ir lá e matar a outra, basta que seja maior de idade. Furto é crime comum. Mas quando eu falo, por exemplo, em peculato, peculato já é um crime próprio, né? Somente o funcionário público pode ser autor do crime de peculato. Tranquilo? Ótimo. A partir da identificação dessa classificação, eu também digo que a tortura-castigo é uma modalidade de crime próprio. Por quê? Porque somente vai cometer tortura na modalidade tortura-castigo o torturador que tiver a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima. Se não tiver nenhuma dessas relações com a vítima, pode ser outra modalidade de tortura, mas não será a tortura-castigo. Beleza? Volta para a tela aí, Batata. A jurisprudência reconhece, aí nós temos um julgado do STJ de Minas Gerais, que o policial militar que auxilia a Polícia Civil na contenção de estabelecimento prisional durante a operação detém legitimamente guarda, poder e autoridade sobre os detentos. Então, transpondo isso para a realidade do dia a dia. Como é que funciona? Vem cá na 3, Batata. O agente penitenciário normalmente é quem detém o poder sobre o detento, né? Olha só, detém detento, né? Coincidência. O detento ele é vigiado. O detento ele tem a sua liberdade restringida dentro daquele espaço de confinamento para cumprimento da sanção penal privativa da liberdade. Ordinariamente, quem realiza essa vigia da realização da atividade ordinária do detento é o agente penitenciário. Tudo bem? Beleza. Se o agente penitenciário tortura o detento, ele está cometendo o crime de tortura-crime, tá? Beleza? A jurisprudência do STJ ele só faz a equiparação entre o policial militar e o agente penitenciário. Houve uma rebelião dentro da penitenciária, foi chamada a polícia militar, chama os homens, chama o BOP, chama o BP Cães, né? E aí constatou-se que naquela operação de contenção da polícia militar, alguns policiais se excederam e esse excesso caracterizou a tortura. E aí, qual vai ser a modalidade? Tortura-crime. Por quê? Porque na atuação de contenção de rebelião, o policial militar se equipara ao agente penitenciário, tendo, portanto, poder sobre o detento. É por isso, interpretando o julgado do STJ, que nessa situação o policial militar responderá por tortura-crime. Beleza? Volta para a tela, Batata. Então vamos ver aqui a diferença entre os crimes de tortura-castigo e maus-tratos. O crime de tortura-castigo, como você sabe, ele está previsto aqui no artigo 1º, inciso 2º da Lei nº 9.455/97, que tem a seguinte redação: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E aí vem a pena, que é de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza, professor. E onde é que está o crime de maus-tratos? O crime de maus-tratos está no Código Penal. Enquanto a Lei 9455/97 é uma legislação extravagante, ou seja, ela prevê crime fora do Código Penal,
O crime de maus-tratos, ele é uma legislação penal ordinária que integra a codificação vigente no nosso país, que prevê crimes e que é o Código Penal. E o artigo 136, ele tem a seguinte redação: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. E aí a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. O que eu quero que você preste bastante atenção? O artigo 1º, inciso 2º da Lei de Tortura é muito parecido com o artigo 136 do Código Penal. Mas veja só a consequência de um e de outro. Enquanto na tortura eu tenho a pena privativa de reclusão, que pode ir até 8 anos, no crime de maus tratos eu tenho uma pena que também é privativa de liberdade, mas ela é de detenção, e a pena máxima é de 1 ano. A partir daí a gente pode conversar. Vem cá na 3, Batata. Obviamente, você já ouviu falar no chamado concurso aparente de normas. O que é o concurso aparente de normas? É a aparente coexistência de 2 normas penais incriminadoras que regem o mesmo fato. E aí eu te pergunto, pode? Não pode. Você sabe por que não pode? Por conta de um princípio constitucional, materialmente constitucional, que é o chamado princípio da vedação da dupla punição, popularmente conhecido como ne bis in idem ou non bis in idem, o que significa dizer que ninguém pode ser punido 2 vezes por um mesmo fato. Olha só, então o cidadão, se o fato aparentemente se adequa tanto à lei de tortura quanto aos crimes de maus tratos, ele só vai ser punido por uma? Por conta do princípio da vedação do ne bis in idem material. Só pode valer uma lei. É por isso que o concurso ele é meramente aparente, não é um concurso real, tá bom? Tá, professor, mas como é que eu vou saber qual é a lei que efetivamente vai ser aplicada? Analisando a censurabilidade da conduta do agente e as consequências da sua prática criminosa. Se você olha lá no crime de maus tratos, embora haja pena privativa de liberdade, a pena é de detenção. Qual é a diferença da pena de detenção para a pena de reclusão? É a modalidade ou o tipo de pena privativa de liberdade. Enquanto na reclusão os regimes são aberto, semiaberto e fechado, na detenção você só tem o aberto e semiaberto. Já parte daí. Depois você tem também como característica da pena privativa de liberdade na modalidade de detenção, o estabelecimento prisional onde ela vai ser cumprida. Enquanto na reclusão eu tenho o estabelecimento prisional de segurança máxima e média, é o presídio como a gente conhece, na detenção você tem a colônia agrícola, na detenção você tem também, eventualmente quando firmada o regime aberto, a chamada casa de albergado. Olha que coisa interessante. O que é mais gravoso? É a tortura ou é os maus tratos? Ou são os maus tratos? Desculpem. É óbvio que é a tortura. Por quê? Porque a censurabilidade é maior e essa censurabilidade é materializada na própria pena. Pena privativa de liberdade e reclusão que vai até 8 anos. Nos maus tratos, pena privativa de liberdade e detenção que vai até 1 ano. Então eu tenho que analisar se as consequências do fato são gravosas, intensamente gravosas, o sofrimento físico causado é um sofrimento físico intenso. É óbvio que a pena de tortura, o crime de tortura, ele vai absorver o crime de maus tratos. Ou seja, o crime de maus tratos, ele fica como soldado reserva. Ele fica lá no cantinho do campo, esperando a hora de entrar no jogo, se porventura eu não puder aplicar o crime de tortura. A regra, ou o nome que se dá a esse princípio que afasta o concurso aparente de normas, é o chamado princípio da consunção. A norma que é mais gravosa vai absorver a norma que é menos gravosa. O crime de tortura, ele vai absorver o crime de maus tratos. Então, embora aparentemente iguais, somente aplicarei o crime de tortura em face do crime de maus tratos em razão do princípio da consunção. É o peixão que vai comer o peixinho. O peixão é a tortura, o peixinho são os maus tratos. Ah, professor, e se eu não puder aplicar o crime de tortura? E aí a hipótese seja de aplicação dos maus tratos. Aí o princípio é outro. É o mesmo problema, só que eu olho sobre o outro lado. É o chamado princípio da subsidiariedade.
Olha que massa! Ou o princípio do soldado de reserva. Se eu olho de um lado, é consunção. Se eu não posso aplicar a norma mais gravosa e olho do outro, é subsidiariedade, tá bom? Então, a norma prevista no artigo 136 do Código Penal, ela é subsidiária em relação ao crime de tortura e só será aplicada caso não for possível punir o cidadão pela conduta mais gravosa. Eita! Muito bem, Teoria Geral do Direito Penal para você, com curso aparente de normas, tortura e maus tratos. Vamos voltar para a tela, Batata. Bom, agora vamos falar sobre uma outra modalidade de tortura, que é a chamada tortura sem finalidade. O que é essa tortura sem finalidade, hein, professor? Dá uma olhada aí no seu artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 9455/97. No parágrafo 1º, o que a gente tem é o seguinte: na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Olha que coisa interessante. Vem cá na 2, Batata. A gente está aqui se preocupando em classificar a tortura, porque a doutrina assim o faz, né? E vem o legislador e diz que qualquer um que causar sofrimento físico ou psíquico intenso, sem que eu consiga identificar qual é a finalidade, vai responder por tortura do mesmo jeito. Então, em suma, praticou uma determinada conduta que causa intenso sofrimento físico à vítima ou intenso sofrimento psíquico, isso é tortura. E aí vai ser, se eu não identificar, por exemplo, a vontade de obter uma informação, por exemplo, a vontade de fazer com que a vítima pratique um crime, por exemplo, uma discriminação, aí, meu amigão, só tem uma saída, é a tortura sem finalidade ou a tortura sem fim específico. De qualquer maneira, o legislador equipara essa tortura às demais modalidades. O que significa dizer que se eu não identifico o elemento subjetivo do tipo, ou seja, aquela motivação que vai além da vontade de torturar, o cara vai ser punido do mesmo jeito. Beleza? Volta para a tela. Então, vamos lá. Cuida-se de crime comum, o que significa dizer que qualquer pessoa pode cometer crime. No entanto, quando eu transfiro para a análise da vítima, olha que coisa interessante. Nesse parágrafo 1º, o cidadão restringe essa conduta da tortura sem finalidade à pessoa presa ou à pessoa sujeita a medida de segurança, tá bom? Pessoa presa ou medida de segurança. O que significa dizer que não existe a possibilidade de prática da tortura sem finalidade ou da tortura classificada como tortura sem finalidade contra uma pessoa livre, tá bom? Então, se é livre, não presta para tortura sem finalidade. Tem que ser pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Vamos falar primeiro aqui um pouquinho sobre medida de segurança e aí já a gente vai falar sobre o que interessa, que são os casos mais comuns, que é a da pessoa presa. Você sabe que o sistema da medida de segurança é o sistema no que diz respeito à aplicação da pena do duplo binário. A medida de segurança é a consequência decorrente da prática de um fato que é típico e ilícito por uma pessoa não culpável. Peraí, professor, o que é isso? É o seguinte, o cidadão cometeu um fato típico, não estava acobertado por uma causa excludente de ilicitude, mas aí se descobriu que no momento em que ele comete o crime, ele absolutamente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com a sua compreensão. É uma pessoa que, porventura, é portadora de psicopatologia, sofre de doença mental, por exemplo, esquizofrenia, que na data do crime não sabia o que fazia, não tinha condições de saber o que faz. O fato é que essa pessoa deve ser absolvida. Mas, no entanto, ele continua sendo perigosa. E aí é com base não num juízo de censurabilidade, que é pretérito, mas sim num juízo de periculosidade, que é voltado para o futuro, que se vai aplicar uma medida de proteção a esse cidadão e à comunidade. Essa medida de proteção é a medida de segurança. E ela pode ser caracterizada tanto pela internação da vítima no hospital penitenciário, como também, naqueles casos mais leves, a um tratamento ambulatorial. E se essa pessoa que é doido, pancadão das ideias, que cometeu o fato típico e ilícito, é torturado, seja pelo responsável pelo seu tratamento no hospital psiquiátrico, ou mesmo pelo policial na rua, nós estamos diante da chamada tortura sem finalidade, tá bom? Beleza? Por quê? Porque ela está sob os cuidados do Estado. E é isso que se procura impedir por meio da criminalização
dessa conduta. Você já sabe o que é medida de segurança e agora a gente vai falar sobre a questão da pessoa presa. Vai para a tela, Batatinha. A vítima presa, olha ela lá. A expressão pessoa presa, ela abrange tanto o preso provisório, que é aquele cidadão preso em razão da sua prisão em flagrante, da prisão temporária, da prisão preventiva, ou mesmo da confirmação em segundo grau da decisão condenatória do juízo singular. Eita, professor, vem cá na 3. Você sabe que a responsabilidade penal ela só é caracterizada a partir do trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Trânsito em julgado é o decurso do tempo que faz com que uma decisão seja imutável, seja na mesma relação processual ou em outra relação processual. Enquanto essa responsabilidade penal não se apresenta, em face do trânsito em julgado, toda e qualquer restrição ao direito de liberdade desse cidadão é a título provisório. Por isso que o nome é de prisão cautelar. E as modalidades de prisão cautelar são a prisão em flagrante, a prisão temporária, prevista na Lei nº 7.960/89, a prisão preventiva, né? E agora, por interpretação do Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de execução provisória da pena, é a confirmação pelo órgão revisor, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, da decisão penal condenatória publicada pelo juízo de primeiro grau. Tudo isso é modalidade de prisão provisória. E se o cidadão, enquanto preso cautelarmente, sofre sevícias físicas ou mentais, para quem não sabe o que é sevícia, é maltrato, é tortura, tá bom? Esse cidadão, o autor dessa prática criminosa, será responsabilizado pelo crime de tortura sem finalidade. Beleza? Tela. Além do preso, a gente também vai fazer referência ao jovem infrator apreendido. Olha só, por que eu não posso colocar jovem infrator como preso e trato ele como apreendido? Vem cá na 2, Batata. Você sabe que o adolescente infrator, ele não pode ser responsabilizado por crime porque ele é inimputável. O que significa dizer que o legislador, por presunção absoluta, que por sua vez significa dizer que não cabe prova em contrário, entende que o menor de idade, menor de 18 anos, ele não sabe o que faz, tá? É por isso que ele nunca é preso. Se ele comete um ato infracional semelhante ao crime, ele é apreendido. A apreensão se dá como forma de aplicação de medida socioeducativa, que não é uma medida de retorno do mal com o mal, mas sim uma medida de proteção. Ou seja, vai se garantir por meio do recolhimento desse infrator a um órgão do Estado o seu tratamento, eventualmente a sua educação, a sua ressocialização e a reinserção no seio familiar. Então, também o ECA está presente quando a gente fala de tortura. Vamos para a tela. Além disso, a figura do jovem infrator, ele tanto pode ser o internado ou em estado de semiliberdade. Esse estado de semiliberdade é a possibilidade que tem o menor infrator de, embora havendo reconhecida a autoria pela prática de um ato infracional, não se veja a necessidade da sua internação, da restrição da sua liberdade, mas sim tão somente de um comparecimento periódico em juízo para justificar as suas atividades. Isso nada mais é do que a chamada semiliberdade. Bom, e quando a gente fala também em preso que pode ser torturado, que caracteriza a tortura sem fim, né? Sem finalidade própria específica, eu vou falar no preso civil. Eita, que massa! Quem é o preso civil? Vem cá na 3, Batatinha. O preso civil é aquela pessoa que, exclusivamente em face do não cumprimento de uma obrigação alimentar fixada em juízo, pode ser preso, constrangido licitamente a adimplir a sua obrigação alimentar, a pagar o que deve a título de pensão alimentícia. Você sabe, se não sabe, deve saber. A única modalidade prevista em lei e em convenções internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica, para a prisão do devedor, para a prisão do cidadão por dívida, é a prisão alimentícia. Fora dessa hipótese, ninguém mais pode ser preso porque está devendo, tá bom? Então, fica aí a dica. Cidadão, deixou de pagar o que era devido a título de alimentos. A esposa, em nome das filhas menores de idade, executou. O cidadão não foi encontrado, ou se foi executado, não quis pagar. E aí se viu que ele tinha patrimônio. Foi preso para quê? Como forma de constrangimento.
E aí ele vai pagar. Ainda que ele não tenha a grana, a gente sabe que se faz ali a ação entre amigos, a rifa, o pessoal compra um DVD, na verdade, leiloa, para poder pagar aquilo que o cidadão está devendo, para ele poder passar o carnaval, o Natal, as festas em casa. Ele não fica muito tempo, não. Mas imagine que esse cidadão teve a infelicidade de ter sido preso e o seu carcereiro, num dia não muito bom, em face de uma resposta atravessada desse cidadão, realizou uma conduta não acobertada pelo direito, provocando-lhe um dano de natureza física. Deu-lhe um tapa, deu-lhe um chute no joelho, uma canelada, o que caracterizará tortura, haja vista que se trata de pessoas sob a guarda do Estado. Tá? Então, quando eu falo em tortura sem finalidade e me refiro ao preso, não se esqueça, é o preso, é a pessoa submetida à medida de segurança, é o preso em razão da prática crime, seja definitivo ou cautelar, é o menor infrator e também é o preso civil, aquele que foi preso por estar devendo prestação alimentícia. Vem cá, não, batata. Meu querido, minha querida, espero que você esteja gostando. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar ainda mais sobre a Lei 9455. Estou te esperando, hein? Valeu, até já!